Bom dia, pessoal. Me chamo Tamires Carolina e hoje a gente está aqui para resolver mais um exercício, no caso a prova, que é sobre a segunda Olimpíada da Cidade do Sol. Sou da turma 1 da matéria de Lógica de Programação e da subturma A. Então, venha lá resolver comigo essa questão. Para a gente saber o que a gente tem que fazer numa resolução, a gente tem que ler o enunciado e se atentar a cada passo que nos é dito. Então, primeiro, para a gente resolver e começar a nossa programação, a gente vai ler o enunciado juntos. A Cidade do Sol está organizando sua segunda edição das Olimpíadas da Cidade do Sol. Haverão competições de 4 esportes: futebol, natação, surf e LOL. Você foi escolhido para desenvolver o sistema que informará a qual categoria cada participante pertence. Então, daqui a gente já sabe que são 4 esportes, então a gente vai ter que usar uma condição para selecionar dentre esses 4 esportes. Os participantes, eles precisam indicar qual o nome do esporte que ele deseja participar e a sua idade. Então, outro ponto é que a gente tem uma entrada do usuário. E em seguida deve exibir o nome de sua categoria, seguido do nome do esporte. Então, aqui a gente tem as categorias de futebol, que tem o sub-20, que é atletas abaixo de 20 anos, o adulto para atletas de 20 a 39 anos, e os veteranos, que são atletas de 40 anos e diante. Vamos ter as categorias de natação, que é o júnior abaixo de 13, infanto-juvenil de 13 a 16 anos, júnior sênior de 17 a 30 anos e o sênior, que é do 31 em diante. Vamos ter as categorias de surf: mirim, que é até 15 anos, júnior de 16 a 18 anos, open de 19 a 39 anos e grandmaster de 40 anos em diante. E as categorias de LOL, que vai ser abaixo de 13 anos, é o bronze, prata de 13 a 16 anos e o ouro de 17 anos em diante. Então, a gente já tem a informação aqui no começo que a gente tem que receber do usuário duas coisas, a categoria que ele tem e a sua idade. Porque a partir disso a gente vai entrar nas condições e classificá-lo em alguma dessas categorias. Então, para que a gente possa criar essas duas entradas, a gente vai utilizar o prompt, que vai criar uma caixa de diálogo que vai permitir a solicitação de uma entrada de algum texto do usuário. Então, a gente tem que criar o prompt para saber o seu esporte, se é dentre as quais, dentre essas 4 que nos é dita, que é futebol, natação, surf e LOL. Então, a gente tem que criar esse primeiro, e para que fique armazenado essa informação dessa caixa de diálogo, que é o prompt, a gente tem que criar uma variável para que a gente possa armazenar isso. Então, a gente vai criar aqui o var esporte. É importante sempre que o nome dessa variável tenha a ver com o que você vai criar, para que você não se perca aí durante o código. Então, o prompt. E a gente vai pedir para que ele informe, Informe seu esporte. E o ponto e vírgula no final, por questão de organização. E o próximo que a gente vai ter é a idade. Mas tem uma coisinha diferente aqui nessa variável, já que idade, ela não é um texto, ela é um número. Então, quando a gente pede um prompt, ele cria uma caixa de diálogo para solicitar a entrada de algum texto. Então, a gente tem que transformar esse string em um número. E como a idade ela é um número inteiro, a gente precisa desse número inteiro, a gente vai utilizar o passe int. Passe. E vai abrir o prompt. Porque aqui a gente faz a conversão da string para o número, que é o que é recebido no prompt. Então, a gente pede aqui que informe sua idade. E o ponto e vírgula no final. Então, a gente tem as duas variáveis já que a gente queria no começo, que nos é solicitada, que é o esporte e a idade. E depois disso, a gente vai criar condições para que a gente possa classificar de acordo com a categoria de cada um. Então, a gente vai ter 3 condições principais, que é a questão do esporte, que vai ser o futebol, natação, surf e LOL.
Então, a gente vai começar aqui com futebol. No futebol, a gente primeiro vai fazer uma condição de acordo com o esporte, a variável esporte que a gente criou aqui no começo. E diante dessa primeira condição, a gente vai criar um if, que vai ser dentro dele, né? Vai aninhar ifs, para que a gente possa também estabelecer condições diante da idade e classificá-los de forma certa. Então, vamos começar. A gente vai criar um if, sendo que o esporte, né, que é a variável que a gente criou, ela tem que ser igual, e a gente coloca entre parênteses, porque é um texto, futebol, e vai abrir as chaves, para que fique tudo dentro. A gente já abriu aqui uma condição para relação ao esporte. Então, agora a gente tem que fazer com a idade, para que seja classificado de acordo com o que nos tem aqui, sub-20, adulto e veteranos. Eu acho mais fácil começar do maior para o menor. Então, eu vou começar dos veteranos até o sub-20. Vamos lá. Então, a gente cria um if e vai colocar a nossa condição, que é se idade ela for maior ou igual a 40, a gente vai ter um alerta. O que é o alerta? É para exibir o texto que a gente colocar aqui dentro e para o usuário. Então, é uma saída que a gente tem. Então, se ele for digitar lá que o esporte dele é futebol e a idade dele for 40, por exemplo, ele vai imprimir esse alerta de que ele faz parte da classificação veteranos futebol. E assim a gente vai fazendo. A nossa próxima classificação, a gente vai colocar o else if, porque é o nosso próximo dado, e vai colocar a idade. E a gente tem que, se ela for maior, igual a 20, ela vai fazer parte de outra classificação, que vai ser adulto futebol. Por que a gente tem que colocar esse futebol logo depois? Porque nos é pedido aqui na questão que, em seguida, o sistema deve exibir o nome da sua categoria em seguida com o nome do esporte. Então, assim a gente vai fazendo. E a gente observa, né, que os exemplos de saída que nos são dados. A nossa próxima... Sim, o else if a gente vai usar ele aqui porque a gente já utilizou o if. Então, o else if ele é meio que um intermediário. E logo em seguida a gente vai utilizar só o else. Porque caso eu não esteja entre essa categoria de veteranos nem de adulto, a nossa próxima categoria é do sub-20. Sub-20. Esqueci aqui das aspas. É sempre importante lembrar que tem que ter as aspas, porque é um texto. Então, você tem que ficar atento a isso. Foi até bom ter esquecido para alertar vocês em questão a isso. Então, pronto. Essa é a nossa categoria futebol. Bem simples, né? Como vocês podem ver. É só a questão do if e se atentar às condições. Aqui a gente não precisou utilizar aquela parte que usa do i comercial, porque eu já estou fazendo uma condição em cima que diz que quando ela estiver acima de 40... ela vai entrar dentro dessa condição de veteranos. Então, quando ela não atender isso, ela vem filtrar a próxima condição que a gente tem, que é caso seja maior ou igual a 20. Então, quando ela chegar no 39, ela vai entender que ainda faz parte do adulto. Se eu digitar 40, ele entende que é veteranos. Então, não precisa utilizar isso, fica meio que redundante. O nosso próximo que a gente vai fazer vai ser o de natação. O de natação, vamos voltar aqui. A gente tem o júnior, infanto-juvenil, júnior sênior e o sênior. Primeiro, a gente tem que filtrar a nossa variável esporte. Então, a gente utiliza o else if, novamente. A primeira vez, né, em questão do esporte. Então, a gente vai utilizar o else if para filtrar o esporte. Então, a gente coloca esporte, igual, e entre parênteses, natação. Já que é um string que nos está sendo dada lá no começo. E é sempre importante abrir as chaves para que esteja tudo certinho e encaixado de forma correta. Então, a gente vem aqui e vai colocar as nossas condições. Então, agora a gente vai fazer uma condição de acordo com a idade.
Então, a idade, se ela for maior ou igual a 31, a gente vai ter um alert de que ele é sênior. E logo em seguida, o esporte que ele tem, natação. Nossa próxima condição vai ser se a idade ela for maior ou igual a 17. E alert, para que exiba ao usuário, né? E a classificação dele vai ser júnior, sênior, natação. Sempre importante aí, né, tá lembrando aí do ponto e vírgula no final. Nossa próxima condição vai ser se a idade ela for maior ou igual a 13 anos. Então, a gente vai abrir um alert de novo para que possa exibir, né, ao usuário que ele faz parte da classificação infanto juvenil. E natação, que é a categoria dele. E logo em seguida, a gente vê que não vai ter nenhum outro, né? É júnior. Então, a gente não precisa colocar uma condição como foi feita aqui, né? Da idade. Idade maior que... Então, a gente já preencheu todas as outras categorias, então só basta que a gente coloque o else. Porque se ela não for nenhuma das outras, a gente sabe que ela vai ser júnior. Então, a gente abre aqui as chaves e coloca um alerta com júnior natação. E aqui a gente já preencheu mais uma da categoria, natação. A nossa próxima categoria vai ser o surf. Então, bora lá. A gente vai fazer o mesmo esquema que estava antes, do else if, e vai filtrar novamente o esporte, que é para caso nos seja dito que o esporte é igual a surf, a gente vai entrar dentro dessa condição. E a gente vai voltar aqui para ver as idades. A gente tem o Mirim, o Júnior e o Open. O Open e o Grandmaster. Como eu falei a vocês, eu gosto de fazer do maior para o menor. É uma questão de organização pessoal minha, mas fica a critério de vocês de poder também fazer do menor para o maior. Então, a gente vai começar com o Grandmaster. Então, a gente bota um if de se idade for maior ou igual a 40, a gente tem que vai alertar, né? Grand Master Surf, ponto e vírgula no final. Nossa próxima categoria vai ser se minha idade ela for maior ou igual a 19. Vamos só voltar aqui em cima para conferir se é 19 mesmo. A partir de 19 anos ela é open. Então, eu venho aqui um alerta e coloco open. E a nossa categoria, que é o surf. E a gente criou outra condição, já que são 4. E vai ser para idade sendo maior igual a 16. Abre chaves e cria outro alerta que vai nos dar a saída de que ele é júnior. Surf.
E logo em seguida a gente vê que é a nossa última condição. Então, se ele não for nenhuma das outras 3, a gente cria o else. Já que não está em nenhuma das outras, só nos resta uma opção. Então, a gente vem aqui, cria o alert, para nos dar a saída e nos informar que ele é mirim surf. Pronto, mais uma categoria já nos foi suprida. A gente só verifica, né, que tem 4 categorias: Mirim, Júnior, Open e Grandmaster. Tudo certo. Nossa próxima vai ser a do LoL. A do LoL a gente só tem 3, que é bronze, prata e ouro. Então, a gente começa com ouro e vai para bronze. Então, a gente faz aquele questão de filtrar novamente a nossa categoria. Ops, eu tenho um else. Else if esporte igual a LoL. A gente vem e abre as chaves. Logo em seguida, a gente vai fazer a questão da condição da idade. Então, se idade ela for maior ou igual a 17 anos, a gente vai ter um alerta de que ele é ouro. Se minha idade ela for maior ou igual. Se a minha idade ela for maior ou igual a 13 anos, a gente vai imprimir um alert, né, de que ele é prata. E logo em seguida o LoL, que é o esporte que ele faz. Sempre é importante se lembrar disso. E por último, caso não seja nenhuma dessas condições, a gente vai ter um alerta de que ele faz parte da categoria bronze do LoL. E caso ele digite errado, né, para qualquer uma dessas outras categorias, em relação ao esporte, a gente cria uma condição só para deixar mais completo o código, que se não for nenhum, a gente coloca aqui esporte não reconhecido. E é isso, gente. A gente preencheu aí todas as categorias que nos são dadas em questão ao futebol, natação, surf e LoL. Espero que vocês tenham entendido e agora a gente vai aqui, né, submeter para ver se deu tudo certo. Nessa questão aqui tem apenas um teste pra gente se orientar se tá tudo ok. E vamos esperar aí, mas eu espero que todos tenham entendido a minha explicação e não tenha ficado nenhuma dúvida. Deu certo aqui o nosso sisteminha. Ele entrou que afirmou, né, que na nossa primeira variável, que o esporte dele é LoL e ele tem 19 anos. E diante das categorias que a gente tem lá, ele faz parte do ouro, que é a saída do nosso programa, e bate com a saída esperada. É isso, gente. Até a próxima. Tchauzinho!